Meus queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos juntos nesse segundo dia do nosso estudo orante da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta de São João. No primeiro estudo, nós vimos o capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que nós consideramos como o prólogo desta carta. E agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no capítulo 1 e os versículos de 5 a 10. Se você já está com a sua Bíblia, já pode separar esse texto que nós iremos estudar e meditar nesta manhã de hoje. Antes de nós iniciarmos, eu quero só explicar que não temos imagem neste vídeo, porque quem acompanhou o nosso primeiro estudo viu que nós tivemos problemas técnicos e a nossa câmera não está boa para nós fazermos a gravação do vídeo. Então, até nós conseguirmos, resolver esse problema, nós vamos ter somente o áudio e o audiovisual, mas o visual será somente esta capa do nosso estudo orante da Palavra de Deus, tá bom? O importante é que nós não paremos e não deixemos que isso interfira no nosso estudo. Você então pode colocar esse vídeo para tocar e somente ouvindo as explicações e fazendo aí também as suas anotações no seu caderno. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, invocando sobre nós a força, a graça do Espírito Santo, com seus dons, para que abra o nosso entendimento e ilumine todo o nosso interior, e assim nós possamos fazer um estudo orante proveitoso da Palavra de Deus, fazendo com que ela verdadeiramente seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho nesta vida, neste mundo. Então vamos invocar a presença da Santíssima Trindade entre nós, sobre mim, sobre você, traçando o sinal da cruz e dizendo que nós estamos então fazendo esse estudo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora com os versículos do 5 ao 10 da primeira carta de São João, do primeiro capítulo da primeira carta de São João. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo,
perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos, não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Vamos então iniciar o nosso estudo após a leitura do texto que nós vamos meditar hoje. E aqui nós podemos já perceber que aquilo que eu falei no primeiro estudo, sobre os dualismos que São João utiliza, já começa a aparecer. Ele já começa agora a falar sobre luz e trevas. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se andamos nas trevas, mentimos. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Então São João começa a desenvolver o seu pensamento a partir dos dualismos, que seriam essas oposições radicais entre duas realidades. E ele utiliza esse símbolo clássico de luz e trevas, que não é uma particularidade dele. Outros autores judeus de manuscritos encontrados no Mar Morto, os manuscritos de Qumran, também já criavam esse tipo de contraste, esse tipo de dualidade e de oposição radical nos seus escritos. E João utiliza esse dualismo de luz e trevas aplicado à conduta humana, a nossa conduta, a conduta dos membros daquelas igrejas da Ásia Menor a quem ele destina esta carta. A gente vai ver, por exemplo, ele utilizando se isso, por exemplo, se dissemos que estamos em comunhão com ele, mas nessa carta ele usa muito mais estas orações condicionais, nem sempre como uma condição para obter algo. Se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo. Mas como um enunciado hipotético. Ou seja, se nós dizemos e nós dizemos isso. São Paulo, por exemplo, escreve: se morremos com Cristo, com ele viveremos. Mas não é como uma condição, se acontecer, se nós morrermos com Cristo. Mas é como uma afirmação já. Como nós morremos com Cristo, com ele nós ressuscitaremos. Dessa mesma forma, São João aplica essas orações nesta carta. Por isso ele diz: se dissemos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, então mentimos e não praticamos a verdade. Nós vamos ver muito esse estilo de linguagem nesta carta a partir de agora. Agora, mergulhando um pouco mais no texto, aquilo que ele quer dizer para nós. Nós vemos São João que inicia a carta atestando a credibilidade do evangelho que aquelas igrejas abraçaram, porque era um evangelho abraçado a partir dos apóstolos, aqueles que viram, ouviram, contemplaram, tocaram o verbo da vida, ou seja, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele diz que escreve essa carta para que aquelas igrejas estejam em comunhão com ele, com eles, apóstolos, com a igreja nascente, para que em comunhão com a igreja eles estejam em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E agora ele começa dizendo propriamente a mensagem que ouviram
de Deus, que ouviram de Jesus e anunciaram àquelas igrejas. Deus é luz e nele não há treva alguma. E ele continua: se nós dizemos que estamos em comunhão com ele, como muitos hereges diziam que estavam em comunhão com Deus, mas andavam nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E nós sabemos, a verdade é o próprio Jesus, que nos deixou o Evangelho, que nos deixou as Sagradas Escrituras, para que nós possamos aplicar esta verdade na nossa vida. E depois ele faz o paralelo, né? Mas se nós caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Mais uma vez, ele reforça a importância da comunhão uns com os outros. Ou seja, a união a Deus, que é a luz, que é amor, se reconhece pela fé e pelo amor fraterno, pela comunhão. E quando nós estamos em comunhão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. São João então começa a mostrar como nós devemos agir, lembrando sempre essa luz e treva que ele aplica nessa carta, nesse trecho, se refere e se aplica à nossa conduta, àquilo que nós fazemos, às nossas atitudes. E São João então começa a mostrar para aquelas comunidades como deve ser a nossa conduta, como devem ser os nossos atos, os nossos gestos, para que nós caminhemos na luz. Estar em comunhão com Deus é caminhar na luz. Então dizer que Deus é luz significa dizer que Deus é pureza, verdade, bondade infinitas. E as trevas representam aqui todas as coisas más, falsas, criadas e disseminadas pelo diabo. Ou seja, nós precisamos então avaliar a nossa conduta. O que São João está dizendo é: olha, meus queridos, meus filhos, como ele vai dizer mais adiante, meus filhinhos, se vocês querem estar verdadeiramente em comunhão com Deus, abracem o evangelho que vocês receberam de nós, apóstolos. Não deem ouvidos às falsas doutrinas, não deem ouvido a essas pessoas que dizem estar na luz, mas que não estão em comunhão conosco, que vivemos a comunhão com Deus. E mais, se vocês querem estar em comunhão com Deus, eu já preciso dizer a vocês, Deus é luz e nele não há treva alguma. Em outras traduções, vai dizer que Deus é luz sem mistura de trevas. É somente luz. E se vocês querem estar em comunhão com Deus, vocês devem conformar a vida de vocês a ser luz. E vocês devem dirimir, vocês devem retirar toda treva que há na vida de vocês. Esta é a mensagem da carta, desse trecho da carta de São João para nós hoje. São João nos faz um apelo à sinceridade e à saída do auto-engano, que é quando nós dizemos que estamos em comunhão com Deus e andamos nas trevas. Quando nós dizemos que estamos em comunhão com Deus, eu amo o Senhor, eu tenho muita fé em Deus, mas não estamos em comunhão com a sua santa igreja, não estamos em comunhão uns com os outros. E o pior, quando nós caímos no auto-engano
de dizermos: nós não temos pecado. Eu não tenho pecado. Como São João quer abrir os nossos olhos para dizer: veja, se você diz que está em Deus, que está em comunhão com Ele, anda nas trevas, você está mentindo. Não pratica a verdade. Se você não está em comunhão com os outros, você está mentindo, não está caminhando na luz. Se você diz que não tem pecado, e aqui não é somente dizer com as palavras, mas ignorar o pecado que está em nós, nós estamos nos enganando, e a verdade, que é o próprio Cristo, não está em nós. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da verdade. E quando nós negligenciamos, ignoramos, guardamos, encobrimos o nosso pecado, a verdade, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo não está em nós. Então São João coloca como essa primeira condição para caminhar na luz, romper com o pecado. Por isso ele nos dá o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. E veja que alerta ele nos faz. Se dissermos não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós vimos no primeiro estudo que aqui ele direciona palavra, pode ser um pleonasmo, né? Ele direciona a palavra para Jesus, o verbo da vida, a vida que se manifestou para nós. Então, meus irmãos, São João nos faz esse apelo a termos esse coração sincero, a sairmos do auto-engano de que isso não é pecado, porque o mundo diz que não é pecado. Ah, mas é um pecado pequeno. Ah, mas é uma besteira. Não está prejudicando ninguém, só eu mesmo. Mas é um pecado, e o pecado nos impede de caminharmos na luz. Nós não podemos dizer que não pecamos. Ah, quando eu faço isso eu não estou pecando. Ah, isso aqui não é pecado. Não. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 827, vai falar sobre isso, sobre nós que estamos na igreja, sobre como nós devemos nos portar em relação a isso. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 827, vai nos dizer: todos os membros da igreja, inclusive os seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho até o fim dos tempos. Então, nós não podemos simplesmente encobrir, mas São João nos convida a essa análise sincera da nossa vida. Se eu quero caminhar na luz, se eu quero caminhar com Deus, se eu quero, através desse estudo orante da Palavra de Deus, ter a minha vida transformada, crescer no meu amor a Jesus Cristo, no meu amor à Santa Igreja, crescer em intimidade na minha caminhada com Deus, eu preciso me reconhecer como pecador. Mas não somente um reconhecimento superficial, não. Não somente um... Tá bom, então eu sou pecador. Pronto. Não. Não é isso que São João quer de nós. São João nos convida a confessarmos nossos pecados. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda
injustiça. Então, São João não está aqui abordando um reconhecimento genérico da minha fraqueza ou do meu estado de pecado. Eu peco, mas pecar é humano. O Senhor sabe da minha limitação. Tudo bem, o Senhor sabe da sua limitação, isso já é um passo, reconhecer que somos pecadores. Porém, nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer esta confissão. Esta confissão, nesse termo bíblico que São João escreve, ela deriva de uma palavra grega e significa algo que é feito com os lábios e não apenas no silêncio do coração. Quantas vezes nós ouvimos católicos repetirem: eu me confesso diretamente a Deus. Eu me confesso diretamente a Deus. Não é essa confissão que São João está dizendo. Não é isso. São João nos convida a buscar a confissão específica dos nossos pecados. A confissão falada como uma forma de romper com o pecado. Meus queridos, nós nascemos no pecado. Nascemos manchados com o pecado original. Quando somos batizados, esta mancha do pecado original é apagada. São perdoados todos os nossos pecados, mesmo aqueles que se confessam adultos. No batismo, nós renovamos agora na vigília pascal o nosso batismo. E eu espero que você também tenha feito a sua confissão antes da Páscoa. É um mandamento da igreja. Mas nós, como nos lembra o catecismo da Igreja Católica, mesmo banhados, lavados por esta água que perdoa os nossos pecados, o joio continua existindo em nós. A concupiscência, o nosso pecado, ele continua existindo. E para nós conseguirmos romper com o pecado e recuperar a vida da graça em nós, que nós recebemos no nosso batismo, a graça santificante, a vida da graça, o movimento do Espírito, a vida do Espírito Santo em nós, que vai nos santificando a cada dia, que nos abre as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes morais, que nos abre aos dons do Espírito Santo, os dons de santificação da nossa vida. Quando nós pecamos ou quando nós caminhamos em pecado, mesmo dizendo que nós estamos em Deus e enganando a nós mesmos, a vida da graça se enfraquece em nós. E quando nós cometemos o pecado mortal, a vida da graça é cortada. Os efeitos desse mover da graça no nosso interior são cortados até que nós recuperemos o estado de graça. E depois de batizados, como é que nós recuperamos o estado de graça? É através da confissão dos pecados. Então, para nós rompermos com o pecado, nós precisamos reconhecê-lo e confessá-lo com arrependimento. E nos comprometermos a não mais pecar, mesmo que nós pequemos. Mas nós precisamos ter o compromisso sincero de não pecar mais. É isso que São João está nos convidando. Este apelo à sinceridade e à saída do auto-engano de São João é essa. É que nós nos lembremos e reconhecemos que somos pecadores. Reconheçamos que somos pecadores. Mas que isso não é o fim. São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, todos pecaram e por isso estão privados da graça de Deus. Mas, por graça, Deus nos resgata em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter a nossa comunhão nele, com ele. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração.
para viver essa comunhão com Cristo e com a sua igreja, e assim podermos romper com o pecado, deixando de lado tudo aquilo que em nós às vezes quer dizer: ah, mas eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu não traio meu esposo. E tantas outras coisas que a gente vai colocando para ir se enganando, para não buscar a confissão, para não se reconhecer como pecadores. E assim a verdade não está em nós. Ou pior, quando nós nos acostumamos com o pecado. Eu acho que esse é o pior estado que uma pessoa pode chegar. É quando o pecado já não dói mais na consciência. O pecado é simplesmente um pecado. O pecado é simplesmente algo que eu faço de vez em quando, mas não faz mal a ninguém. Ou faz parte da minha natureza. E assim nós estamos incorrendo no erro do versículo 10, se dissermos não pecamos. Ah, mas é um pecado que já não tem tanta importância. Quantas vezes nós somos entregues aos vícios, os pecados que se tornam vícios, e nós precisamos, para caminhar na luz, romper com todo o pecado, desde o pecado que você considera pequeno ao pecado mais grave, até mesmo os pecados veniais, porque Deus é luz sem mistura de trevas. Deus é luz e nele não há treva alguma. E se eu quero estar em comunhão com Ele, eu preciso também ser luz. Eu preciso também viver na luz, amando como Deus ama e permanecendo puro de qualquer pecado, como Ele é puro de todo pecado. E assim, meus irmãos, nós somos conduzidos a falar do sacramento da penitência. O sacramento pelo qual Cristo perdoa os nossos pecados. E que tantas vezes é negligenciado por nós católicos. Só que qual é o problema disso? Dessa negligência aos pecados, dessa negligência à confissão. O Salmo 32. No Salmo 32, Davi vai dizer que a confissão liberta do pecado. Veja o que é que acontece quando nós abrimos o nosso coração e nos confessamos. Eu vou ler aqui, não vou ler todo. Você pode ler aí na sua Bíblia, Salmo 32. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui o seu erro, e em cujo espírito não há fraude. Veja o que acontece quando nós não confessamos o nosso pecado. Versículo 3 do Salmo 32. Enquanto calei, meus ossos se consumiam o dia todo rugindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Meu coração tornou-se um feixe de palha em pleno calor de verão. Confessei a ti o meu pecado, e o meu erro não te encobri. Eu disse: vou ao Senhor confessar o meu pecado. E tu absolveste o meu erro e perdoaste o meu pecado. Veja, no versículo 8, dando um pequeno salto, o Senhor diz: vou instruir-te, indicando o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, eu serei teu conselheiro. Meus irmãos, isso é o sacramento da penitência, é o sacramento da confissão.
quando nós sabemos que temos um pecado e não confessamos. Ficamos como Davi. Os nossos ossos, quer dizer, o nosso interior, se consome. Porque dia e noite nós sabemos que a mão de Deus pode pesar sobre nós por conta do nosso pecado. Afinal, meus irmãos, nós não podemos esquecer que chegada a hora da nossa partida, da nossa morte, nós compareceremos diante do justo juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e teremos que dar conta de todos os nossos pecados. Então imagine, se você morre sem ter se confessado, quanto pecado talvez você vai carregar para diante deste justo juiz, que é o Senhor. Ao passo que quando nós nos confessamos, tomamos essa atitude interior, temos o nosso pecado perdoado e agora já não mais caminhamos sozinhos. O nosso caminho na luz é guiado, é instruído pelo Senhor. Vou instruir-te, indicando o caminho a seguir, e com os olhos sobre ti, eu serei o teu conselheiro. Meus queridos, nós precisamos nos abrir ao sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. Não pensando que é uma coisa que a igreja inventou para colocar medo nas pessoas. Que pensamento pagão às vezes se difunde entre nós. Não. Nós nos confessamos para estar em comunhão com Deus, para voltarmos à luz e para que a treva se dissipe na nossa vida. E assim nós vamos rompendo com o pecado. Se você quiser entender bem, não dá para aprofundar tanto no sacramento da confissão. De repente eu posso gravar um conteúdo, um áudio à parte sobre isso, aprofundando mesmo no sacramento. Mas se você quiser entender o sacramento da confissão e sair dessa mentalidade pagã, não cristã, de que não preciso me confessar porque o padre peca como eu peco, me confesso diretamente a Deus no meu quarto, debaixo de um pé de árvore, diante de um crucifixo. Leia o Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 14 e 46, 1446 ao 1484, a Igreja explica toda a doutrina desse sacramento, para tirar toda dúvida, toda confusão. Então, meu querido, minha querida, a partir da palavra de Deus, busque estar em comunhão com a igreja, com a doutrina da igreja. São João falou sobre isso, no nosso estudo passado nós meditamos sobre isso. Que esse estudo também nos ajude a despertarmos para essa realidade. A igreja explica, às vezes nós é que não queremos entender, porque ficamos nos enganando de que não tem o pecado, ou que isso aqui não é pecado, é normal. No mundo de hoje isso é normal. Que é isso? Nós não vivemos para esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós somos do céu. E a verdade do céu nós recebemos da igreja, primeiramente do próprio Cristo, que passou esta verdade para os seus apóstolos, e os apóstolos fizeram chegar a nós, até hoje, através da igreja. Corpo místico de Cristo que continua a sua missão nesse mundo. Então, meus queridos, nós somos impelidos a despertarmos para essa realidade. Veja, ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, nessas falsas doutrinas, falsas religiões, a necessidade do arrependimento, da confissão,
e do perdão é algo desde o início do cristianismo e até antes do cristianismo. Até antes do cristianismo. Em Israel já existia a prática da confissão. Muito antes de Cristo. Nós vemos em Levítico 5, versículos 5 e 6. Levítico é apenas o terceiro livro da Bíblia. É apenas o terceiro livro da Bíblia. E veja o que está escrito. Se for responsável em um desses casos, ou seja, aqui o autor está se referindo a alguns pecados cometidos, confessará o pecado cometido, confessará, confissão solene e pública, o pecado cometido, levará ao Senhor como sacrifício de reparação pelo pecado cometido uma fêmea de gado miúdo, em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele o rito de expiação que o livrará do seu pecado. Não é isso que acontece, meus irmãos, na nossa confissão. Meu sacrifício é uma alma penitente. Davi fala no seu salmo. Quando nós vamos ao sacramento da confissão, nós estamos fazendo este sacrifício. Nós estamos arrependidos. E nós vamos com a nossa alma penitente para este sacrifício. E o sacerdote dá-nos a bênção e a absolvição dos nossos pecados. Quantas vezes Jesus, o próprio Cristo, recomendou, os apóstolos recomendam a confissão dos pecados. Em tantos trechos, o próprio Jesus institui esse sacramento. Está escrito, meu irmão, é bíblico. É bíblico. Se você pega João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, está claro, dizendo isso, soprou sobre eles, Jesus soprou sobre os apóstolos e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles aos quais retiverdes os pecados, eles serão retidos. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa realidade, buscar a confissão, buscar dirimir as trevas que ainda estão em nós, buscar deixar que o Senhor, o próprio Senhor, lave os nossos pecados, como São João nos diz. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. E Jesus continua fazendo isso hoje, através da igreja, através da autoridade que Ele deu aos seus apóstolos, que foi passada dos apóstolos até os bispos e até o seu bispo, o meu bispo, e dos bispos aos sacerdotes, que são os seus auxiliares. Então, meus irmãos, que nós não percamos tempo, que nós saiamos desse auto-engano, que nós possamos, a partir dessa palavra, fazer essa análise sincera da nossa vida e de como está a nossa caminhada. Se nós estamos caminhando na luz ou se nós estamos andando nas trevas. Se nós estamos ultrajando o Senhor, dizendo que Ele é mentiroso. Se nós estamos praticando a mentira. Se nós estamos nos aproximando da palavra, mas com o coração fechado para que ela habite em nós, para que ela entre em nós, por causa dos nossos pecados e das trevas
que estão no nosso coração. Para finalizar, eu gostaria de trazer um ponto, já que a gente está falando sobre confissão. Existe um ponto que impede muitas pessoas de confessarem-se, que é a vergonha. Quantas pessoas dizem que têm vergonha de contar as próprias misérias, os próprios pecados diante do sacerdote para ser absolvido? Quantas pessoas que dizem que não têm coragem de se aproximar desse sacramento da confissão por causa da vergonha? Meus queridos, não existe outra forma, não existe outro modo, outro caminho pelo qual nós possamos nos reconciliarmos com Deus, senão pela confissão dos pecados. Jesus poderia ter instituído esse sacramento de uma forma diferente. Poderia ter dito: quando você tiver pecado, recolha-se no seu quarto, se proste diante do meu crucifixo e você será perdoado. Mas ele não disse isso. Ele disse aquilo que eu acabei de ler para você, João 20. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverem, eles serão retidos. Para vencer essa vergonha, nós precisamos pensar na eternidade. Voltar o nosso olhar e o nosso coração, como dizia o nosso amigo saudoso, querido, Monsenhor Jacinto, lançar a âncora da nossa esperança na eternidade. Pensar sobre as verdades eternas e pensar que quando nós estamos em pecado, quando nós estamos andando nas trevas, quando nós não somos luz, nós estamos condenados. A árvore onde cai fica. Se quando você fizer a sua passagem desta vida, você estiver longe de Deus, caminhando nas trevas, você vai permanecer nas trevas. Por isso, meus irmãos, é preciso que nós lancemos fora toda vergonha, todo medo, todo respeito humano, todo... Me fugiu a palavra agora, mas acho que já deu para você entender. Todo escrúpulo era essa palavra. Todo escrúpulo. E busquemos caminhar na luz. E busquemos estar em comunhão com Deus. Sintamos sim vergonha, mas sintamos vergonha por termos ofendido ao Senhor. Que a nossa vergonha seja o pecado e não a confissão, não a busca pelo perdão, mas que essa vergonha nos leve a um propósito firme de não mais pecar, de não mais ofender a Deus dessa forma. Porque senão, meus irmãos, essa é uma vergonha estéril, é o que Santo Afonso de Ligório chama de falsa vergonha. É uma vergonha que não produz fruto nenhum, não vai me servir de nada, porque está me aprisionando. A palavra de Deus, no Eclesiástico, no livro do Eclesiástico, 4:25 vai dizer: existe uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai glória e graça. Esta é a vergonha que nós precisamos ter. A vergonha de ter ofendido a Deus, de chorar os nossos pecados, de arrependermos-nos profundamente e verdadeiramente e a partir dessa atitude interior confessarmos os nossos pecados e assim restabelecermos a nossa comunhão com Deus. A tentação tira de nós a vergonha para que nós cometamos o pecado. Mas depois nos dá a vergonha do nosso pecado. Veja como o inimigo é astuto. Na hora de pecar, ele tira toda vergonha, todo escrúpulo de nós. Depois que nós pecamos, a nossa consciência nos acusa e aí nós sentimos vergonha de termos pecado e não queremos
restituirmos-nos com Deus, reconciliarmos-nos com Deus. Porém, meus irmãos, não há nada que esteja oculto que não venha à luz. Não podemos nos esquecer que diante de Cristo, o justo juiz, ele verá, e não somente verá toda a nossa vergonha, todo o nosso pecado, mas diante do tribunal de Cristo, ele nos diz: vou arregaçar o teu vestido, a tua vergonha, até o teu rosto, e mostrar a tua nudez às nações, e aos reinos mostrarei a tua vergonha. Que nós possamos transformar esta falsa vergonha da penitência, da confissão, em disposição para servir a Deus. Sempre se lembrando que arrependimento não consiste em sentir grandes sentimentos ou em choros efusivos, mas esse arrependimento precisa se tornar uma determinada determinação, como dizia Santa Teresa de Ávila, uma vontade resoluta de amar a Deus e não mais ofendê-lo. Façamos a nossa oração para finalizarmos o nosso estudo de hoje, pedindo ao Senhor que esta palavra adentre no nosso interior, que o Espírito Santo nos ajude a interiorizarmos esta verdade que o Senhor nos revela através da sua palavra, para que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida e assim caminharmos na luz, rompermos com o pecado, estarmos em comunhão uns com os outros, estarmos em comunhão com Deus e deixarmos que a verdade, a sua palavra, habite, esteja em nosso coração. Senhor, nós te pedimos no fim desse estudo que não seja somente informação para dentro do nosso cérebro, da nossa mente, mas que seja a tua verdade adentrando no nosso coração. Que a tua palavra transforme a nossa vida, para que nós caminhemos com retidão na tua luz. Enviai, Senhor, a vossa luz e a vossa verdade, para que elas nos orientem. Seja o nosso guia, o teu Espírito Santo. Seja nosso guia a tua palavra, o Verbo divino, que é o próprio Cristo. Nós te apresentamos, Senhor, todo o nosso interior. E eu te peço, com o teu Espírito Santo, vem derrubando toda barreira que se levanta no nosso interior, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência, o orgulho que nos impedem, Senhor, de nos reconciliarmos verdadeiramente contigo, que nos impede de enxergar com grande tesouro tu deixaste para nós no sacramento da confissão, o sacramento que lava os nossos pecados com o sangue do teu Filho Jesus. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração para que a tua luz adentre nos lugares mais escondidos, nas trevas mais escondidas do nosso coração, e possa trazer à luz cada pecado, que o Senhor nos ajude a reconhecermos-nos pecadores, não para nos desesperarmos, não para nos humilharmos, não para nos sentirmos menores do que os outros, mas para que nós possamos reconciliarmos-nos contigo de todo o coração. Assim nós te pedimos, e que esta palavra nos ajude a caminharmos na tua luz, rompendo com o pecado. Assim seja. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final do nosso segundo estudo. Que bom ter você junto conosco. Vou pedir mais uma vez que, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse nosso projeto, desse nosso estudo, compartilhe com essa pessoa. Ajude-nos a chegar mais longe. E se você quiser contribuir para que esse projeto continue acontecendo, para que esse projeto cresça, não somente se mantenha, mas cresça, para que a mensagem chegue com a melhor qualidade ou com a qualidade devida, né, que ela merece, considere contribuir com a nossa campanha solidária em prol desse projeto. As nossas metas são muito claras. Você pode ver tudo isso no link que está aqui na descrição desse vídeo, nosso Apoia-se. Lá tem todas as metas, tudo direitinho para você tirar todas as dúvidas. E eu lhe convido, por último, a entrar no nosso grupo do WhatsApp para que você receba os links em primeira mão. Não dependa do YouTube ou do Instagram lhe notificar para que você saiba que tem um conteúdo novo aqui no nosso canal ou aqui no nosso perfil do Instagram. Entre no nosso entre no nosso grupo e lá você também pode tirar todas as suas dúvidas, pode partilhar aquilo que Deus falou ao seu coração comigo ou com o grupo. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, bom fim de semana, mas é um grupo para nós partilharmos aquilo que Deus vai falando ao nosso coração durante os nossos estudos. Que Deus abençoe você, seu trabalho, a sua casa, a sua família, os seus projetos e que o Senhor nos ajude a caminharmos com Ele em retidão e celebrarmos a nossa Páscoa. Esta Páscoa que nós celebramos, estamos nas oitavas da Páscoa, celebrarmos a Páscoa na pureza e na verdade, com a intenção de um dia estarmos juntos de Deus para adorá-lo por todos os séculos dos séculos, amá-lo e sermos amados por Ele. Um bom dia para você e eu espero que você esteja conosco no nosso próximo estudo, na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã. Deus abençoe, um abraço e até o nosso próximo estudo.